Oi, estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula de trigonometria vai falar sobre a relação fundamental da trigonometria. É uma relação muito importante, assim, basicamente todos os exercícios nós vamos trabalhar com essa relação. E para exemplificar, eu coloquei aqui já um ciclo trigonométrico, destaquei um ângulo e aqui ó, é o cosseno desse ângulo, aqui é o seno desse ângulo. E o ciclo trigonométrico, então, tem raio unitário. Aqui, por natureza, esse triângulo ele é retângulo. Então, cabe colocar aqui o teorema de Pitágoras. Cosseno e seno são os catetos, um é a hipotenusa, então vai ficar assim, ó. Seno, eu vou colocar x aqui, já que na figura tem alfa, ao quadrado, mais cosseno de x ao quadrado, isso é igual a 1 ao quadrado. Seno de x ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de x. Deixa eu apontando aqui para você ver melhor. Então, seno de x ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de x. O quadrado vem aqui e não no x, porque o x é o ângulo. Cosseno de x ao quadrado, aqui você tem o cosseno ao quadrado de x. 1 ao quadrado é 1. Então, você tem aqui a relação fundamental da trigonometria. Essa relação nós vamos trabalhar bastante com ela. Vamos a um exemplo. Calcule o maior valor de A pertencente aos reais para que se tenha simultaneamente seno de x igual a 3A menos 1 e cosseno de x igual a A. Ele quer valores, o exercício quer valores simultâneos para seno e cosseno. Então, o que você vai usar? A relação fundamental que acabamos de colocar ali. Ó. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso igual a 1. O que quer dizer isso daqui, então? Quer dizer que você vai substituir no lugar do seno por 3A menos 1, desta forma. Então, eu tenho aqui 3A menos 1 ao quadrado. O cosseno é A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso é igual a 1. Resolvendo aqui, nós temos o quadrado do primeiro, 9A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6A, mais o quadrado do segundo, mais A ao quadrado repete, igual a 1. Como eu tenho 1 de um lado e 1 do outro, então esse 1 daqui com esse 1 daqui você pode jogar fora. Nós ficaremos agora com, vamos juntar os termos semelhantes, 9A ao quadrado mais A, então eu vou ter 10A ao quadrado menos 6A igual a 0. Posso simplificar essa expressão, melhor dizendo, essa equação, por 2, onde eu terei aqui 5A ao quadrado menos 3A
igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, vou fazer por evidência. 5 Então vamos colocar aqui A em evidência. Melhor. 5A menos 3 igual a zero. Então eu tenho que A vale zero. E eu pego agora 5A menos 3 igual a zero. Passo para o outro lado. Então, igual a 3. Isso quer dizer que A vale 3 sobre 5. Esse é o valor de A. Dá uma olhadinha aqui, ó, no enunciado. Ele diz que A pertence aos reais e tem um asterisco ali. O que significa o asterisco? Zero não pode. Então, esse valor aqui, ó, pelo enunciado, está fora. Então, isso daqui é o valor de A que o exercício está pedindo. Se A for 3/5, você tem simultaneamente seno e cosseno. Vamos ao próximo exercício. Também vai precisar da relação fundamental, porque diz os valores de m para que seno seja 2 menos m e o cosseno raiz quadrada de 2 menos m ao quadrado. Então deixa eu colocar aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Substituindo, então eu tenho aqui 2 menos m ao quadrado mais raiz quadrada de 2 menos m ao quadrado igual a 1. Aqui você vai ficar com o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora, aqui com a raiz, como tem um quadrado aqui e a raiz quadrada você corta, então ficamos com mais 2 menos m ao quadrado igual a 1. Isso vai ficar uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque mais m ao quadrado com menos m ao quadrado a gente pode cancelar. Então fica uma equação do primeiro grau. Eu tenho aqui 4m negativo, então menos 4m, junta 4 mais 2, 6, passa para o outro lado menos 6, então vai ficar menos 5, porque do outro lado eu tenho mais 1. Como os dois são negativos, multiplicando por menos 1, os dois vão ficar positivos, passa o 4 para o outro lado, então eu tenho que m vale menos 5 quartos. Esse é o valor de m pedido no exercício. Vamos ao próximo. Dado seno de x valendo 1/3 com... Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Dá uma olhadinha nisso daqui. O que significa essa informação aqui, ó? Essa informação significa que aqui você tem o quadrante. Essa informação do quadrante vai ser muito importante. Começa em π sobre 2 e termina em p. E isso então é o
segundo quadrante. Ele quer que você determine quem? O cosseno. Nós temos seno e quer que determine o cosseno. Como é que eu vou fazer, então, isto daqui? Se eu tenho seno e pede o cosseno, eu vou pegar a relação fundamental da trigonometria para fazer o exercício. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Como ele quer que você calcule o cosseno você vai repetir. Quanto que vale o seno? Vale 1/3. Então, você vai fazer assim, ó. 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. 1/3 ao quadrado, você tem, então, 1/9 mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Passa o 9 para o outro lado, então eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos 1 menos 1/9. Resolve quanto que é 1 menos 1/9. Isso eu tenho que cosseno ao quadrado de x vai ser 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. 8 sobre 9. Agora eu vou passar o quadrado para o outro lado em forma de raiz. Então, cosseno de x, não esqueça que quando eu passo o quadrado para o outro lado, sempre eu preciso ter aqui mais ou menos. Porque isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. Vou continuar aqui em cima. Então, agora, eu preciso definir se eu vou usar o mais ou vou usar o menos. Quem vai decidir isso? Não é você. Quem vai decidir isso é o quadrante. Por isso que você recebeu a informação do quadrante. Nós estamos trabalhando com ângulos do segundo quadrante. E você quer calcular quem? O cosseno. O cosseno no segundo quadrante. Deixa eu colocar aqui. O cosseno no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante. Eu tenho mais, menos, mais. Isso é o cosseno. Então, no segundo quadrante ele é negativo. Aí você define, você decide que vai ficar com o menos. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 8 repete e raiz quadrada de 9 é 3. Mas você precisa simplificar a raiz quadrada de 8, que você já conhece o procedimento. Então, eu tenho menos 2 raiz de 2, que é a simplificação da raiz de 8, sobre 3. Então, isso é o cosseno a partir do seno. Se o seno vale 1/3 e é um ângulo do segundo quadrante, o cosseno vai valer menos 2 raiz de 2 sobre 3. Agora eu vou trabalhar aqui duas fórmulas, ou mais duas fórmulas para vocês, que são chamadas de variações da relação fundamental, ou consequência da relação fundamental. Deixa eu escrever aqui a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x
isso é igual a 1. Eu vou pegar agora isso aqui e vou dividir tudo. Eu vou dividir os 3 por seno ao quadrado de x, aqui por seno ao quadrado de x, e aqui também seno ao quadrado de x. Na última aula nós vimos algumas relações. Deixa eu colocar aqui do ladinho essas fórmulas. Nós vimos na última aula que a tangente de x era igual a seno sobre cosseno. Vimos também que a cotangente, nós vimos duas formas, eu vou ficar só com uma delas aqui. A cotangente é o cosseno divididos pelo seno. Vimos que a secante, lembra disso? É 1 sobre cosseno. E vimos que a cossecante é igual a 1 sobre o seno. Volta aqui para a fórmula. Ó, aqui eu tenho seno ao quadrado divididos por seno. Isso quer dizer então que fica 1, porque você está dividindo duas coisas iguais. Agora você tem aqui cosseno ao quadrado divididos por seno ao quadrado. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Cosseno divididos por seno, o que que é? Isso é cotangente. Como está ao quadrado, você vai ficar com cotangente ao quadrado de x. Isso é igual, dá mais uma olhada, 1 sobre seno. 1 sobre seno. O que que é 1 sobre seno? 1 sobre seno é cossecante. Como está ao quadrado, você tem cossecante ao quadrado de x. E aí está a fórmula que eu já tinha colocado aqui em cima para você. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa aqui em relação à tangente com secante. Vou escrever novamente a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Só que agora eu vou dividir tudo pelo cosseno. Então, primeiro dividi pelo seno, agora eu vou dividir pelo cosseno. Então, dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Vamos dividir pelo cosseno ao quadrado de x. E do outro lado também dividir pelo cosseno ao quadrado de x. Olhando as relações que nós temos aqui ao lado, o que que é seno divididos pelo cosseno? Dá uma olhadinha aqui, ó. Seno divididos pelo cosseno. Isso é tangente. Então, o que que eu tenho aqui? Como está ao quadrado, eu tenho tangente ao quadrado de x. Mas, como aqui eu tenho cosseno divididos por cosseno, ou cosseno ao quadrado divididos pelo cosseno ao quadrado, são iguais, então isso aqui fica igual a 1. Igual, aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é secante. Como está ao quadrado, eu coloco
secante ao quadrado de x. Então, só hoje nós temos 3 fórmulas para adicionar a essas outras 4 que a gente tem aqui, e tem mais uma da cotangente. Então você tem aqui 3, 7, 8 fórmulas para trabalhar nesta parte da trigonometria. Vamos a um último exemplo. Se x é um arco do segundo quadrante, nota bem aqui a informação importante. Eu peguei de novo do segundo quadrante, mas poderia ser de outro quadrante. Então, é um ângulo do segundo quadrante. Eu tenho seno e pede para calcular quem? A cotangente. Primeiro, o que é cotangente? Vamos colocar aqui do ladinho o que é cotangente. Cotangente de x é, lá da formulário da aula passada, cosseno divididos pelo seno. Eu tenho o seno. O que falta calcular? Falta calcular o cosseno. Deixa que eu coloquei ali, fazer melhor. Eu tenho o seno e preciso calcular o cosseno. E como é que eu vou calcular o cosseno tendo o seno? Pela relação fundamental. Deixa eu colocar aqui a relação de novo para não esquecer. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso é igual a 1. Vamos substituir seno. Como tem ao quadrado, preciso colocar aqui 4 sobre 5 ao quadrado, mais, repete, cosseno ao quadrado. Isso é igual a 1. Para a gente ganhar tempo, eu já vou fazer a potência e vou levar para o outro lado, menos 4/5 ao quadrado, então eu terei 16 sobre 25. Você já pode fazer isso. Faz a potência e já passa para o outro lado. Cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 16 25avos. 25 vezes 1, 25. Menos 16, 9. E repete o 25. Extrai a raiz quadrada. Cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Agora você decide se vai ficar com o mais ou vai ficar com o menos com o quadrante, com a informação do quadrante. No segundo quadrante o cosseno é negativo. Raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 25 é 5. Então o cosseno é menos 3/5. Agora você vem aqui. Sabendo disto, a cotangente de x vai ser cosseno menos 3/5. Seno 4/5. Como o denominador das duas frações são iguais, aqui e aqui, você pode cortar. Então, calculando que a cotangente de x vai ser menos 3 em cima que sobrou, 4 embaixo. Essa daqui é a cotangente, o resultado do exercício. Então, isso daqui é o exercício que estava pedindo. Muito bem, você precisa revisar, olhar de novo essa aula, pegar os exercícios que eu vou passar e fazer os exercícios, porque se não fizer, não vai sair nada. Talvez no começo você tenha extrema dificuldade, mas você precisa insistir. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo. Eu mandei um e-mail para vocês lá pelo CPB Prova, você pode responder por ali.
você precisa fazer exercícios. Algumas imagens dos exercícios estão vindo assim muito que não dá para entender o que colocou. Vocês estão tirando foto muito longe. Tem que deixar mais nítida a imagem para eu poder verificar o que foi feito ou não. Vamos ficar por aqui com esses exemplos, mas você precisa estudar, fazer os exercícios. Qualquer coisa, entre em contato e pergunta, que eu poderei tirar alguma dúvida. Um grande abraço e até a próxima então.